no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, o cara tá no inferno e ele consegue ver o paraíso. Desceu à mansão dos mortos, depois subiu aos céus. Então, nesse subiu aos céus, e isso explica um monte de coisa. Por exemplo, a Maria Madalena no domingo, ela vai lá e Jesus fala assim, não me toque, eu ainda não subi pro Pai. Olha, como é que ele levou o ladrão para o paraíso sem subir? Para ele levar o ladrão no paraíso sem subir, então o paraíso tinha que ser embaixo. O inferno, ele é uma realidade, né? Ele existe ou é um estado de espírito, coisa parecida? Não. A Bíblia trata o inferno como algo real, algo que é objetivo e não exatamente metafórico, né? Não é um estado de espírito. E a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Sim, foi Jesus. Então, Jesus é a pessoa que mais falou do inferno na Bíblia. Então, e em alguns textos, como por exemplo Mateus 25, 46, é um texto, por exemplo, que fala assim, ó: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Se a gente assumir que o inferno é metafórico, então o céu também tem que ser. Porque no mesmo texto, Jesus fala de um e fala do outro. Sim, né? É verdade. Por que um é metafórico, mas o outro não? Então, quando a Bíblia fala de inferno, fala de um lugar real. E 2 de Pedro 2,4, se você puder conferir, eu tô falando aqui, meio de cor. Aqui, ó. Mas eu acho que é essa mesmo, não é? Porque se Deus, segundo a Pedro 2,4, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, parece... bom, vamos lá. Primeiro, a palavra inferno nesse texto, esse verbete, é a palavra tártaro, que a gente fala tártaro, né? O grego não suporta muito a proparoxítona, né? Nunca a primeira palavra é a mais forte. Logo, não é tártaro, né? Nem ágape, é agape, não é? Então, enfim. Mas aí... O que acontece? A palavra ali é uma palavra que Pedro empresta da... Como é que eu vou falar? Da cultura grega e da mitologia grega. Porque lá na mitologia grega, que tem os Zeus, não sei o quê, tem o lugar que eles chamam de Tártaro, que é onde foi aprisionado os titãs. Uma prisão de titãs. Onde foi aprisionado os titãs. De semideuses. Porque lá na cultura grega tem deuses e semideuses. Sim. Que é o cara que é meio deus e meio tipo Aquiles, tipo, enfim. E na mitologia grega, Cronos era o pai de Zeus, e aí Zeus se levanta contra seu pai. E ele tem um filho com... Exatamente. Não sei o que é o menino que luta lá com a Medusa e tal. Tranca então, esses titãs. Então, veja só, isso nada disso aconteceu, isso é mito, mitologia. Sim. E Pedro, ele pega essa palavra da mitologia grega, que é anterior a Pedro, anterior a Jesus, sim, e fala assim, então, os anjos que pecaram, eles estão presos num lugar que é uma prisão de semideuses. E aí a palavra é tártaro. Parece que esses anjos... Então, vamos lá. Primeiro, existem anjos que caíram, e esses anjos, a julgar por esse texto aqui, eles estão presos desde aquele momento até o dia do juízo, num lugar chamado Tártaro. Que é o que parece uma prisão especial. Que é uma prisão que não é o lugar dos seres humanos que morrem sem salvação. Não é esse lugar. É um lugar onde estão presos anjos. Entende? É um lugar específico. Isso, específico para anjos. Mas quando o João Ferreira de Almeida vai traduzir a Bíblia para o português, ele fala assim, inferno. Sim. Então você tá vendo a dificuldade que a gente tem para falar assim, ó. Com certeza. Fala que os anjos também estão no inferno. Aí na nossa cabeça já pensa que o inferno tem anjo, tem... Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo balaio. E não é bem assim. Então, a princípio, pastor César, biblicamente falando, o inferno é descrito como um lugar físico de tormento. Exatamente. A palavra inferno é uma palavra latina, né? Inferno. Isso. E essa palavra, ela já significa, logicamente, um lugar, porque é um piso inferior.
Inferno significa um lugar abaixo. Sim. Está inferior é um patamar abaixo, é outro Sim. platô, por exemplo. Essa é basicamente a ideia de inferno. Então, algo que está abaixo. E aí, a lógica já nos aponta para um lugar. Pois se é abaixo, então o lance ser ou acima ou abaixo tem que ser um lugar. Por isso que acabou se criando o mito de que o inferno fica embaixo. Exatamente. E depois também, aí na época próximo do Iluminismo, aí você tem o Dante Alighieri. Sim. Porque aí ele escreve A Divina Comédia, e na Divina Comédia ele aparece, por exemplo, os anéis do inferno e tal, não sei o quê. E aí ele vai falar que, enfim, ele é outra mitologia. Os 9 círculos, né? Os 9 círculos do inferno. E aí ele vai... E é isso aí que doutrinou a ideia do iluminismo, que ganhou a Europa, que ganhou tal, e aí de que o inferno tem salas, ambientes, lugares, né? Que inclusive... Mas não é o inferno da Bíblia. Esse inferno do Dante não tem nada a ver com o inferno da Bíblia. E o inferno do Dante, ele influencia tanto a mentalidade da humanidade, né? Não cristã, vamos assim dizer, que houve um tempo, o senhor vai se lembrar muito bem, que apareceu aquele movimento de batalha espiritual, lembra? Rebecca Brown, Mary Baxter. Ele veio para libertar os cativos, e tinha livros que eram vendidos, best-seller, que na verdade nada mais era do que uma cópia barata do Inferno do Dante. Total. Com algumas adições ainda. Com algumas adições, dizendo que o inferno era no formato do corpo de uma mulher. Isso. Que haviam círculos de suicidas, assassinos, promíscuos, e tudo baseado na mentalidade da obra do Dante Alighieri. Uma outra obra que é anterior ao Dante, e aí eu tô falando bem anterior ao Dante, talvez uns 1000 anos antes, é o Alcorão. Porque no Alcorão, sim, você tem um inferno. O inferno do Alcorão também tem essa ideia. E o inferno do Alcorão, por exemplo, se você vai para o inferno, no Alcorão, você tem algumas penalidades que são estranhas. Tipo, todo dia você tem que tomar um copo de pus, por exemplo, lá no Alcorão. Então, essa ideia desses graus, dessa... Sim. Se você... Assim como a salvação no Islã, no Alcorão, ela é uma salvação muito personalizada e ela é diferente, por exemplo, o Islã, o muçulmano normal, lá ele morre, ele vai para o céu, tem lá as delícias do céu. Seus prêmios, né? Só que se você é eu esqueço o nome que eles falam lá em árabe, mas é aquele cara que se explode, que não sei o que, você é tipo um mártir, então você ganha direito a um paraíso VIP. Das 70 virgens. Das virgens, exatamente. Virgens. Então, essa ideia de graus já existia antes, e aí o Dante falou, vou colocar isso aí na Divina Comédia e pegou. E existe um ponto que nós vamos tocar mais pra frente sobre o conceito que muitos acreditam que o inferno não é eterno, né? Isso começa também no Islã, porque existem linhas de pensamento no Islã que acredita que até mesmo os justos, eles precisam passar por um tempo pelo inferno para ser purificado, para depois conseguir alcançar a salvação. Mas aí já antes do Islã já tem alguns cristãos que defendiam a ideia do purgatório. Sim, e um pouco da tradição judaica também tem umas correntes que acreditam nessa linha de pensamento. Mas enfim, então, biblicamente falando, à luz da nossa escritura judaico-cristã, o inferno é um local físico. É um local. O físico é um local. Porque assim, um lugar de tormento. Depois da morte... Ou não. Você não... É um lugar de tormento. Depois da morte, então, o físico não é exatamente a palavra que a gente vai trabalhar. Porque o que é físico para nós? É de carne e osso? Então, não é bem assim. Mas é um lugar onde o perdido passará a eternidade distante de Deus. Esperando a inauguração do Lago de Fogo.
esperando o momento que você leu no texto que Sim. o inferno será lançado no lago de fogo. Sim, poderíamos dizer que aquela parábola que Jesus ensina do rico e do Lázaro, o rico estaria no inferno? Primeiro ponto é considerar se é exatamente uma parábola ou não. Sim. Se é uma parábola ou não. Então, quem entende que é uma parábola tem um pouco mais de elasticidade para falar assim, como é uma parábola, então não é que existiu aquela história e tal. Sim. Quem entende que não é uma parábola, e aí tem menos espaço vai ter que aceitar como um fato aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus Cristo descreve, né? Mas seja como for, às vezes que Jesus fala do inferno, e eu falei agora há pouco que a pessoa que mais fala do inferno na Bíblia é Jesus, ele trata como sendo eterno, e ele trata como sendo local, e ele trata como sendo literal. Então, para Jesus é literal, para Jesus é eterno, para Jesus é um lugar. Entendi. Pastor Cavalcante, por que as pessoas, até mesmo alguns líderes, tentam amenizar a doutrina do inferno? Por exemplo, os católicos colocam como purgatório, como foi mencionado agora, os adventistas e até mesmo universalistas. Eles tentam amenizar essa doutrina que é tão preciosa e importante para nós. E por que eles fazem isso? Vamos lá. É uma pergunta que seria interessante para até mesmo para o público. Você falou católicos, Purgatório, adventistas, isso. universalistas. Vamos lá. Isso. São visões completamente... vamos lá. O católico, ele não menospreza... O inferno católico é o mesmo que nós cremos. Mesmo protestante. Mesmo inferno. A diferença é que o católico defendia. Porque o Papa que morreu agora, Sim. O argentino. O Mário Bergoglio, eu esqueci o Francisco, ele deu fim no purgatório. Então não tem mais purgatório. Fechou o purgatório, o Papa Francisco fechou o purgatório. Mas, como o assunto não é purgatório, é inferno, então o inferno católico é o inferno que nós cremos, tá certo? Tá. A diferença é que eles acreditavam, alguns católicos defendiam essa ideia de que tem o purgatório. E o purgatório é para quem comete pecados veniais e não pecados... eu esqueci o nome que ele fala, de morte. Tá certo? Capitais. Tá. Pecados capitais. Então, os pecados capitais se resolvem no inferno. E os pecados veniais se resolvem no purgatório e depois você vai para o inferno. Mas quando chega no inferno, que é o assunto, Sim. então é o mesmo inferno. Já o adventista é uma construção completamente diferente. Porque o adventista, ele entende que um inferno eterno, ele macula a justiça de Deus. Então, tipo assim, o pensamento adventista, e não só adventista, tá? Adventista, Testemunho de Jeová. O adventista é muito parecido com o Testemunho de Jeová em alguns aspectos. Nesse, por exemplo. Sim. Eles dizem o seguinte, como que uma pessoa vive 70, 80, 90 anos, e aí Deus vai colocar essa pessoa no inferno eternamente? Não é justo. Não é justo. E se você pensar do ponto de vista da lógica, se você pensar com essa cabeça, você fala assim, caramba, é verdade. Não é justo. Só que o pessoal que fala sobre isso, eles esquecem duas coisas. Primeira, quem disse que o inferno é eterno foi o Senhor Jesus Cristo. Ele que disse. Tá certo? Que para o vergonha e desprezo eterno, sempre é eterno. Segunda informação. Eles não pensaram que na volta de Jesus acontece um cataclisma no mundo e o fim dos tempos. O fim de todo o sistema de contagem de tempo acontece na volta de Jesus. Por exemplo, o sol escurecerá. O sol escurece. Imagina que a lua não dará mais a sua luz, como diz Mateus, Sim. na volta de Jesus. Se o sol escurece, como é que amanhece o dia? Como é que tem um amanhã? Como é que tem um amanhã? Então não tem um amanhã. Se não tem um amanhã, que dia é hoje? E amanhã não chega. Ou seja, quando Jesus Cristo volta, todas as consequências são eternas. Porque a contagem de tempo acaba. Não tem mais.
quando a gente fala eternidade não é um tempo muito grande. Não é um tempo que demora a passar. Eternidade é a ausência do tempo. Então, todas as consequências, depois, até o dia da volta de Jesus, daquele dia para frente, todas as consequências são eternas. Por isso a salvação é eterna e a perdição é eterna. Então, essa pequena compreensão, na minha opinião, resolve essa ideia de que não é justo. Então, se você pensar do ponto de vista da justiça, o céu é mais injusto que o inferno. Porque, pensa comigo, quem vai para o inferno? Vai porque Deus é mau ou vai porque a pessoa merece? Vai porque a pessoa merece. Então ela merece, então não é injusto. E quem vai para o céu? Vai porque a pessoa é boa ou vai porque... Pela graça divina. Ela merece? Não. Não. Então, do ponto de vista da justiça, o céu é mais injusto, né? Porque ninguém merece pro céu e vai. Agora pro inferno você merece. Agora uma nesse pergunta. pensamento calvinista, pastor, não sei qual que é a sua linha de raciocínio, porque os calvinistas, né, reformadores, já está praticamente, Deus elegeu alguns e outros não. E isso parece um Deus mau, um Deus sádico. Na minha opinião, e eu não quero ser mal educado, contra gente, né? Mas vamos lá. Fica à vontade. A doutrina calvinista, o podcast de vocês chama Cristosofando, parece que vocês gostam de filosofia. Sim. O calvinismo, ele herda uma filosofia pagã, que é o determinismo. O determinismo é pagão, o determinismo é aristotélico, o determinismo é de Aristóteles, né? Que tudo está determinado, tal, não sei o que lá. Então, essa ideia de que é um jogo já determinado, um jogo definido, na minha compreensão, isso macula o Deus bíblico. O Deus bíblico, ele se a gente assumir que Deus determinou e decretou tudo que está acontecendo agora, eu faço a pergunta: o crime que está acontecendo agora está acontecendo porque a pessoa está obedecendo Deus para cometer o crime ou porque ela está desobedecendo Deus? Ele está cumprindo uma ordem de Deus. E se cumpre uma ordem de Deus, não pode ser punido. Exato. Então, então essa ideia do determinismo é um problema. É um problema. Sempre foi um problema. Porque, na minha opinião, macula o Deus bíblico. O Deus bíblico não é isso. Um Deus que determinou tudo não pode mandar profetas. Porque se ele determinou tudo, por que ele está mandando um profeta? O que o profeta faz na Bíblia? O profeta chega lá e fala: pessoal, e aí? O que nós combinamos? Não é assim. Sim, assim totalmente. diz o Senhor, vocês estão em pecado, tem que mudar, não sei o quê. Ué, se foi Deus tentando buscar a redenção, a salvação. Deus que determinou tudo não podia mandar profeta. Se ele manda profeta, é porque ele não está concordando com aquilo. Então a gente tem que pensar assim, ó. A relação de Deus com o homem é uma relação de determinação ou de anuência? Ele determinou tudo aquilo ou ele não concorda com aquilo e ele vai intervir? Porque um Deus que determinou tudo não podia interferir. Por que ele está interferindo e dizendo: vocês estão... Isso não foi ele que determinou, eu não quero que seja assim. Foi ele que determinou a escravidão dos hebreus, então por que mandou Moisés? Entende? Então, tem toda uma questão aí na soteriologia que vale a pena parar, assim, e tal, não querendo ofender nem nada, mas na minha opinião, o calvinismo herda um pouco bastante do determinismo pagão. Dentro das páginas do Antigo Testamento, pastor César, o senhor consegue enxergar a doutrina do inferno? Das páginas do Antigo Testamento. Ou ela foi uma doutrina que foi se desenvolvendo com o passar do tempo? Por que eu estou perguntando isso? Porque durante muitos anos a palavra Sheol, que em hebraico significa sepultura, ela foi muitas vezes apresentada como inferno, né? E gramaticalmente falando, ela tem mais a ver com sepultura do que qualquer outra coisa. E o senhor acredita que foi uma revelação progressiva ou já, por exemplo, na Torá, no Pentateuco, nos livros históricos, nós já começamos a enxergar essa doutrina ou ela foi progredindo com o passar do tempo? Ótima pergunta.
na verdade, não somente o inferno, mas também a salvação, vamos pensar no pós-morte. O pós-morte no Antigo Testamento é uma doutrina rarefeita. Ou seja, ela está presente, mas ela não é abundante nas páginas do Novo Testamento. Por isso que, quando Jesus chega, o judaísmo está dividido em partidos, e tem partidos importantíssimos que inclusive gerenciavam o templo, que não acreditava em vida depois da morte. Sim, os saduceus. Os saduceus. Então os saduceus, eles não acreditavam no negócio de espírito, para ele morreu, acabou. Por quê? Porque a depender das páginas do Antigo Testamento, você tem poucos textos, eu não estou dizendo que não tenha. Sim. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o Antigo Testamento fala do inferno? Fala. E a gente pode mostrar alguns textos, mas é uma doutrina, o pós-morte no Antigo Testamento é uma doutrina rarefeita. Por isso que lá em Lucas 10, o doutor da lei que vai falar lá que Jesus fala do bom samaritano, é Lucas 10, né? Por isso que o doutor da lei, ele chega em Jesus em Lucas 10 e a Bíblia diz que é uma pegadinha. Ele chega lá para testar Jesus. E qual é a pergunta dele? O que o senhor pensa de vida eterna? Por quê? Porque o tema vida eterna é uma doutrina difícil de defender. Por exemplo, eu posso lembrar aqui de, sei lá, no máximo meia dúzia de textos no Antigo Testamento que falam, eu lembro de Jó, por exemplo, depois da minha morte ainda em minha carne verei a Deus. Então pode ser um momento onde ele está crendo que mesmo depois de morto ele é salvo. Você tem o Salmo 16, que Pedro cita na pregação de Pentecostes, quando ele fala, e a palavra Sheol aparece lá também. Sim. Que ele fala, o Senhor não vai deixar minha alma no Sheol, né? Sim. Que lá não pode ser inferno. Embora algumas Bíblias digam, o Senhor não deixará minha alma para sempre no inferno, mas é na sepultura. Na sepultura, no Sheol. Exatamente. Você tem, por exemplo, o que mais? O Salmo 9, né? O Salmo 9 o perverso será lançado no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, né? Esse texto é muito mais forte. Então temos um terceiro texto. Você tem, por exemplo, Daniel 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eternos, né? Então você tem alguns textos no Antigo Testamento que mostram que a vida, depois que ela termina aqui, a vida biológica, há uma continuação, e essa continuação, a depender de Deus e da forma como a pessoa viveu, vai depender desse juízo, ela vai continuar ou com Deus ou no inferno, entende? Então, embora seja uma doutrina rarefeita, ou seja, não tem muitos textos, mas o inferno está presente sim no Antigo Testamento. Acho que um dos textos mais fortes é o Salmo 9. O salmista falava muito 16, sobre isso, né? O Salmo 16. Mas Daniel, que aí eles estão falando de um texto profético, ele fala, né, da ressurreição, e uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O homem, o homem não é eterno como Deus, porque só Deus, só ele tem a imortalidade, diz a Bíblia. Porém, o homem, ele não pode desexistir. O homem não tem força para deixar. Tipo assim, eu vou falar assim, eu não quero mais existir, eu vou me matar. Tá bom, você vai continuar existindo. Porque só Deus tem esse poder. Só Deus tem esse poder. Entende? Então, a alma sobrevive à morte do corpo. Existe um eu imaterial em nós que sobrevive à morte do corpo. Para quem é dicotomista, pode ser alma barra espírito e tal. E isso dá para defender nas páginas do Antigo Testamento, sim. Legal. Em Mateus capítulo 23, verso de número 15, Jesus, ele dá uma sentença muito pesada, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eu acho que a palavra lá é guiena, nesse caso. Sim.
2 vezes mais merecedores do fogo eterno. Seria mais ou menos isso que ele tá falando. É pior que um palavrão isso aqui, né? É uma porque sentença terrível. É uma sentença terrível, porque ele tá falando ali com o religioso hipócrita, né? Que ele diz o seguinte: hipócrita é como se fosse um ator, né? E aí ele fala o seguinte: você vai, catequiza, você vai lá, discipula, você vai lá e ensina e tal, e depois, se ele vira o hipócrita que você é, ele é 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Por quê? Porque ele já era filho do inferno porque ele nasceu perdido. Mas agora ele vai merecer o inferno porque, estando perdido, foi encontrado e se comportou de uma forma que não agrada o Deus que o salvou. 2 vezes pior do que antes de ser encontrado. Ao invés de mudar e se converter, ele continua em um caminho de perversidade, conhecendo a verdade, como disse Pedro, né? Que Exato. Antes melhor fosse não ter conhecido a verdade. Exato, por isso é 2 vezes pior. O senhor acredita, pastor César, que é uma doutrina pouco... Uma doutrina não, é um sermão pouco pregado hoje nas igrejas? O inferno? Sim. Eu acredito que... O lembrete, o alerta, eu né? acredito que... É assim, toda vez que a gente fala a igreja hoje, a igreja brasileira, a gente não tá nas igrejas para ver. Então, não vai ser honesto da minha parte falar assim, eu acho que é, porque quantas mil igrejas, milhões de igrejas, não tem como a gente saber. Né? Não tem como a gente saber. Tem como a gente saber do meio que a gente vive. No meio que eu vivo, antigamente se falava mais sobre inferno. Com todas as heresias que se falava, porque o inferno que a gente imaginava, o diabo tem um garfo. Ele é vermelhinho, um tem tridente, chifre e rabo. E o rabo dele é um triângulo no fim, na ponta. Tem um triangulinho na ponta. Então, é verdade. Esse é o diabo que a gente aprendeu. E lá no julgamento tem um telão também. Eu não sei se você é da época do telão. Lógico. Que ia aparecer um telão. Que Nossa vida ia passar na frente de todo mundo. Exatamente. Então, com todos esses exageros... Estamos velhos, hein, pastor? Exatamente. Com todos esses exageros, era muito legal quando o pregador falava sobre a existência do inferno, porque traz uma palavra de alerta, né? Traz uma palavra de alerta. Temor. Isso, temor. Então, acho que vale a pena retomar esse tema. Embora seja um assunto difícil por conta da polissemia da palavra, mas o inferno está na Bíblia, é defendido por Jesus. Ô pastor, tem uma passagem lá em Mateus 25 que fala sobre os talentos. Tem muita gente boa aí por aí, né? E muitas vezes as pessoas se enquadram nas 4 paredes. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser evangelistas e tal. Dentro daqueles talentos, o que a gente pode estar aprendendo? Porque a Bíblia diz que alguns ganharam 5, depois foi somado e assim por diante. E um ficou com um e enterrou. O que a gente pode estar aprendendo com esse texto? Porque o próprio Jesus disse que aqueles que não granjearam ou não adquiriram, não multiplicaram, iriam para o inferno. Como que a gente pode estar colocando em prática e entender esse texto? O recurso parabólico de Jesus, ele está falando, especialmente no primeiro evangelho em Mateus, porque é o texto de mais parábolas, ele começa falando do reino de Deus. E ele fala assim, por exemplo, Mateus 25, né? Você falou. Isso, tá lá. Então, o reino do céu será semelhante. Aí ele começa com as 10 virgens. No versículo 14, ele fala assim: também será semelhante. O que ele está falando? Do reino de Deus, de novo. Então, o reino de Deus será semelhante. Aí ele fala do cara que distribuiu os talentos entre. Isso. O pessoal fala de 10 talentos, mas lá não tem 10, né? Tem 8, né? Tem 5 mais 2 mais 1. E depois na volta tem 15. O que tinha 5 traz 10, o que tinha 2 traz mais 2 vira 14 e o outro enterrou. Mas esse que enterrou, ele falou o seguinte, no versículo 24, chegando por fim o que receberam um talento, ele diz: Senhor, eu sabia que tu és severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E receoso escondi na terra o teu talento. Não dá para negar que esse cara tem temor.
Esse cara tem temor. Só que é o temor que paralisa. E esse temor que paralisa, ele é um temor que atrapalha o avanço do reino de Deus. Então a gente tem que ter temor, temos que temer o Senhor e tal, adorar o Senhor com temor, mas esse temor não pode paralisar o serviço para o qual o Senhor nos chamou. Porque se esse temor paralisa a você do serviço que o Senhor te chamou, então você perde a sua posição, entende? Então é mais ou menos nesses termos que eu entendo Mateus capítulo 25. E aí, quando você perde a sua posição, né, dentro do reino, então você já não é mais digno daquilo. Não que você fosse digno porque você mereceu. Como a gente disse agora há pouco, ninguém merece. Sim. Mas mesmo não merecendo, se você não honra a Deus naquilo que Ele te colocou para fazer, então você não caminha mais com Ele. Então é nesse sentido que eu entendo Mateus capítulo 25. O inferno é literalmente embaixo desta terra, pastor César? Olha, a ideia do inferno como lugar inferior, que eu disse agora foi o... Eu não sei se eu falei, mas na minha memória Sim. eu falei que Sim, no começo nós falamos alguma coisa parecida. E o Jerônimo, né, quando traduziu a Vulgata, porque a palavra inferno é em latim. Né, do latim, vem do latim. Ele traz essa ideia. Tem um texto, eu acho que é Ezequiel 32. Deixa eu achar esse texto. Ezequiel 32. Mas pode ser que eu esteja errado, pode ser um pouco antes, um pouco depois ali, vamos ver. 31, Ezequiel 31. E lá ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Por isso, versículo 5, por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, se alongaram as suas varas. Deixa eu ver um pouquinho mais à frente, 31, versículo 9. Formoso fiz com a multidão dos teus ramos, todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele, portanto diz o Senhor, como sobremaneira ele se elevou e levantou o seu topo do meio dos espessos ramos, o seu coração central, lança-lo-ei fora. Mais terríveis estrangeiros, nações, cortaram, e aqui ele vai falar, lá na frente, que esse lugar, que é o Éden, foi lançado nas partes inferiores da terra. Vamos ver se eu acho esse texto aqui. É no 31. Eu acho que em Isaías 14 também tem alguma coisa parecida com isso, né? Te lançarei ao mais profundo, às profundezas da terra. Mas aqui, por exemplo, ó, versículo 18. Quem é, pois, semelhante em glória e grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás e tal, tudo mais. Então, há aqui uma compreensão, antes do Jerônimo, antes de tudo isso, que entendia que, assim como o Éden é lembra do jardim lá e Sim. tal, a Septuaginta fala paradeisos lá, o paraíso. Depois da queda, é lançado nos lugares, nas profundezas, nos lugares inferiores, e quando vai traduzir a Bíblia para o latim, a palavra lá é infernos. A palavra lá é infernos, porque desceu para a parte das profundezas, né? Da terra, então profundezas da terra. Capítulo 31, versículo 18. Descerás para as profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás e tal, tudo mais. Então, esse Éden, eu vou apresentar uma doutrina aqui agora que não... Fica à vontade, que Que é isso, fica à vontade. Que não é muito comum, tá, gente? Porque não, mas fica à vontade. Eu não mato nem morro por isso. Eu tô dizendo assim, da onde é a base que se tira para dizer assim, o inferno tá na parte inferior da terra, Sim. né? Então, o primeiro texto é Ezequiel 31, 17. Pastor, o senhor crê assim? Não, porque quando a gente fala que o inferno é um lugar, mas a gente está falando de algo metafísico, porque é um lugar que vai receber as almas ressuscitadas. Sim. E não o corpo físico. Embora
Se é ressuscitado, tem o corpo físico, mas esse corpo vai ter que ser transformado. Entende? Então, o pós-morte do salvo e do perdido é corpo físico, porque o salvo vai para o céu com o seu corpo, porém transformado. Ele passa por uma transformação. E no inferno também tem que ter algum tipo... O corpo incorruptível que o apóstolo Paulo fala. No caso do salvo. No caso do perdido, algum tipo de tratamento nesse... Porque o cara vai ressuscitar, tá? Ele morreu faz 1.500 anos. O que tem dele? Não, e se há choro e ranger de dentes, e também se há choro... Entendeu? Então, é preciso a gente compreender que vai ter algum tipo de situação que vai acontecer para que ele volte a existir fisicamente e depois espiritualmente, para que ele receba a sua pena eterna. Entende? Então, esse texto aqui é uma base interessante, inclusive para sustentar a ideia de Efésios capítulo 4, quando fala subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sim. Por quê? O que ele leva subindo ao alto? O paraíso. E aonde estava o paraíso? Se ele leva subindo ao alto, ele tinha que estar na região inferior. Ele tinha que estar na região inferior. Sim. Então esse texto pode dar base para essa lógica de que o paraíso, a partir da cruz, ele muda de lugar das partes inferiores. Aí a gente volta lá em Lucas 16, que você perguntou, do rico e Lázaro, onde o layout é um lugar para o perdido, um lugar para o salvo, junto. E você tem um outro layout em 2 Coríntios capítulo 12, onde o paraíso aparece no terceiro céu. Então você tem o paraíso em Gênesis 2, lá na terra, aqui na terra, né? Na terra, lá entre os rios Pison, Gion, Tigre, Eufrates, não sei o que lá. Os 4 braços. Isso. Aí você tem esse mesmo lugar nas profundezas da terra, como paga do pecado, em Ezequiel 31, e você tem esse mesmo lugar sendo levado ao alto em Efésios capítulo 4, e esse mesmo lugar sendo prometido por Jesus ao ladrão na cruz, dizendo: ainda hoje você vai estar comigo no Paradeisos, você vai estar comigo no Éden, você vai estar comigo no paraíso. E esse mesmo lugar vai ser lançado. Você tem Jesus falando dele lá na história do rico e Lázaro. E aí você tem uma lógica que é, no Antigo Testamento, lá em Apocalipse, quando Adão, o primeiro Adão, ele cai, então as portas do Éden são fechadas. Lembra que ele manda os querubins, não sei o quê, e não acessam mais o Éden. E aí, quando você tem, e na Septuaginta, Éden lá é Paradeisos, é o paraíso. Sim. E aí, quando você tem a morte de Jesus, e Jesus é o último Adão, o que acontece quando Jesus morre? Ele abre as portas do paraíso. Ou seja, o primeiro Adão fechou ao homem a entrada no paraíso. E Jesus, que é o último Adão, abre para o homem as portas do paraíso. Então, quando o Adão cai, vem os anjos, os querubins, né? Em português vira querubins, é plural do plural. Os querubins e tampam para que ele não acesse mais o paraíso. E quando Jesus morre, ele morre salvando um bandido, dizendo: ainda hoje a porta do paraíso vai abrir, porque você vai entrar comigo e eu vou te levar no paraíso. Então ele leva o ladrão da cruz até o paraíso que Adão estava. Que Adão viveu. O Adão viveu e essas portas foram fechadas. Quando Adão foi expulso do Éden. Ele foi expulso do paraíso. E aí o homem volta ao paraíso a partir da morte de Cristo. É louco, que aula. Então, por isso que lá em Efésios capítulo 4 fala assim: por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A ideia do cativeiro está preso nesse texto de Ezequiel 31, onde o paraíso está nas partes baixas por conta do pecado, e Jesus, na sua morte e ressurreição, ele paga a conta do pecado do homem e leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, e o primeiro homem que consegue entrar nesse paraíso é o ladrão arrependido, o bandido, o bom ladrão, como dizia o padre Antônio Vieira. Ele falava o bom ladrão. O bom ladrão. O ladrão arrependido. E aí ele volta a acessar o paraíso. E aí lá na visão de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala assim, ó:
Lembra que eu vi coisas inefáveis. Conheço um homem, se no corpo não sei, ou fora do corpo não sei. Aí ele fala assim, esse tal homem foi ao terceiro céu. E viu lá coisas que é o inefáveis. paraíso. Ele fala, foi ao terceiro céu, que é o paraíso. Então o paraíso muda de lugar na Bíblia. Ele já esteve aqui na Terra. Então lá, dia ele foi embaixo, lá hoje ele está primeiro ele acima. estava lá no Éden, dentro do Éden. Depois, por conta do pecado, ele desce as partes baixas. A base é Ezequiel capítulo 31, gente. Eu não estou tirando da minha cabeça, estou lendo aqui os textos. Perfeito. Tá certo, ó. Versículo 16. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz passar para o além, e a palavra lá é Sheol. Com os que descem a cova, todas as árvores do Éden, a fina flor, as melhores do Líbano, todas as que foram regadas à água e tal, foram lançadas nas profundezas da terra. Que é muito parecido com a visão que Jesus passa lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, o rico e Lázaro. Sim. Então você tem ali, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linha finíssima, e todos os dias se assentava regalado esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e até os cães vinham lamber a úlcera. E aconteceu, morreu o mendigo, ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, morreu o rico e foi sepultado. No inferno, aí a gente tá no grego, aí é Hades. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, o cara tá no inferno e ele consegue ver o paraíso. Ou melhor, o seio de Abraão. Ele consegue ver o seio de Abraão do inferno. E aí, lá em Efésios capítulo 4, vai dizer, então subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e a partir de então, a gente vai encontrar o paraíso no terceiro céu, segundo aos Coríntios capítulo 12, e na visão de Paulo ele fala assim, fui arrebatado até o terceiro céu, que é o paraíso. Então, a ressurreição de Cristo, quando Cristo diz, eu destruo esse templo e em 3 dias eu levanto outro, esses 3 dias a qual ele desce às profundezas da terra, é exatamente para resgatar, para levar cativo o cativeiro. Porque os salvos, mesmo os salvos, aqueles que morreram na esperança da chegada do Cristo, essas pessoas, elas estão salvas, a alma delas está salva. Só que o local, que a Bíblia chama lá no Novo Testamento de seio de Abraão, ainda não é o local definitivo. Aí eles sobem para o terceiro céu, a partir da cruz. O credo apostólico, tem 2 mudanças importantes do credo apostólico no decorrer dos anos, mas uma delas é o seguinte: crer em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus da terra, crer em Jesus Cristo, o único Filho, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Eu cresci falando isso. Então, subiu aos céus. Ele desceu à mansão dos mortos, depois é um credo subiu apostólico, aos céus. não é? O a gente chama de apostólico, não foi escrito pelos apóstolos, né? A gente está falando do século II, mas é chamado de credo apostólico. Mas eles sempre creram assim, que então desceu à mansão dos mortos, depois subiu aos céus. Então nesse subiu aos céus, e isso explica um monte de coisa. Por exemplo, a Maria Madalena no domingo, ela vai lá e Jesus fala assim, não me toque que eu ainda não subi para o Pai. Olha, como é que ele levou o ladrão para o paraíso sem subir? Para ele levar o ladrão no paraíso sem subir, então o paraíso tinha que ser embaixo. Que tem a ver com o texto de Ezequiel capítulo 31 que a gente está vendo aqui. Fantástico. Que a gente está vendo aqui. Assim, então, para mim entender assim um pouquinho, então quer dizer assim, não tô pondo palavras na boca do pastor, mas o senhor acha então que Jesus desceu ao Hades? Porque a linha reformada entende que Jesus não desceu. Aí é uma outra visão teológica, né? Referente a essa parte. E mais perguntas chegando. E mais perguntas. chegando. Então. E no credo apostólico. Se ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, quando é que isso acontece? Só pode ser na sua morte. Por exemplo, o texto de 1 de Pedro. Sim, 3,19. É um debate, né, pastor? O 1 de Pedro 3,19, ele fala o seguinte, vamos lá, deixa eu achar o texto aqui para não falar, esse eu não sei de cor. Na época de Noé, desceu... um pouquinho antes, ele fala o seguinte,
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto na carne, mas vivificado em espírito. Opa! Quando é que Jesus Cristo esteve morto na carne, mas vivificado em espírito? Só pode ser nos 3 dias. Sim, Então, totalmente. morto na carne, ficou 3 dias morto na carne, só. Então, nesse momento, onde ele está morto na carne, mas vivificado em espírito, segue o texto, no qual, em espírito, pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, tal. Então, parece que durante a morte de Cristo, ele faz algum tipo de trabalho que tem a ver com pregar aos espíritos em prisão. Que estavam embaixo, ligado a Ezequiel capítulo 31, que nós acabamos de ler. Tem 2 possibilidades aí. Pode ser, a maior parte dos irmãos entende assim também, mas também tem uma outra linha que porque na continuação ele fala que esse pessoal, ele é o pessoal da época de Noé. Esses espíritos, e não fala que são pessoas, fala espíritos em prisão. E aí a gente tem mais de um tipo de prisão para as almas, né? Então você tem, agora mesmo a gente falou dos anjos. Então você tem anjos em prisão, anjos presos. Anjos presos. Que também são chamados de espíritos, por exemplo, não são eles espíritos ministradores, são os anjos. Então espíritos em prisão pode ser anjos. E ainda tem aqueles espíritos também... em prisão pode ser pessoas que já que são perdidas. E também tem aqueles que estão presos no Eufrates também, para ajudar, né? Que é uma outra categoria. Que também tem uma outra categoria lá na escatologia. Entende? Então, aí se divide, há uma bifurcação para falar assim, os espíritos em prisão, eles são anjos. Aí não, esses espíritos em prisão são pessoas. Então tem essas 2 possibilidades. Então possivelmente Cristo pregou para a geração de Sodoma. Olha, se ele prega para do dilúvio, faria sentido. Então, é interessante porque a Bíblia fala que Noé... Peraí... Peraí, eu não lembro exatamente como está o texto, então eu vou tentar achar o texto aqui meio que na unha. Capítulo 3, versículo 20, é esse texto que nós lemos de Noé. Isso. Mas o texto que fala que ele era um pregador da justiça, acho que era... 1 Pedro, segunda de Pedro. Não, segunda de Pedro, que tem até aquela preposição no qual também, né, endocai. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas tendo-os lançado no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, ele com mais 7 pessoas, quando fez juízo de dilúvio sobre a terra, tal. Então nós temos aí uma pregação de Noé para esse pessoal da época do dilúvio. Sobre Sodoma e Gomorra, você tem o Ló. Você tem o Ló na mesma sequência. Ele livrou também o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Mas quando morrermos, vamos direto para o inferno? Porque o que parece aqui, o que parece que eu entendo, que ele está perguntando, é se o inferno é um lugar que todos vão, como o Hades. Vamos lá. O layout depois da cruz é o seguinte: o salvo que morre agora, ele vai para o paraíso, que é o terceiro céu. Desde quando? Desde Cristo. Como que a gente sabe? A gente sabe porque Jesus prometeu isso para o ladrão na cruz. Sim. Então, Jesus, na cruz, ele desce. A cruz, Jesus morreu uma morte romana, muito embora fosse judeu. Porque a morte de cruz é uma morte romana. Mas a morte de cruz não é a única morte dos romanos, né? Você podia ser empalado, você podia ser decapitado, como foi Paulo. Sim. A morte de cruz é a mais vergonhosa de todas as mortes. Então, Jesus morreu como o pior bandido. E há uma mensagem importante nesse tipo de morte. Porque quando Jesus morre como o pior bandido, vamos lá, o Império Romano é o maior império da época. Sim. De então.
são os donos do mundo. E ele morre a pior morte do maior império. Significa, Jesus morreu como o pior de todos. Por quê? Nosso Salvador morreu com o nome sujo. Nosso Salvador morreu pela polícia. Nosso Salvador morreu como malfeitor. Isso significa que Jesus, ao morrer, ele desceu no último degrau da dignidade humana. Meu Deus. Jesus, ele não morreu... Por que ele não morreu dormindo? Por que ele não morreu de infarto? Por que ele não morreu... Não, ele morre como um bandido. Ele morre, ele vai ao último degrau da dignidade humana. E quando ele chega no último degrau, ele volta de lá com uma alma. Ele busca uma alma lá. Porque lá no último degrau, junto com ele morrendo, tinham mais 2 pessoas. E dessas 2 pessoas, uma delas se arrepende. Isso significa que a morte de Cristo salva o pior de todos os pecadores. E como que a gente sabe? Porque ele morreu como o pior de todos os pecadores. E sai dessa experiência trazendo um despojo, uma alma. Aliás, se você parar para pensar, ele também traz a alma, ele também tem o lance do Barrabás. Eu não vou defender a salvação eterna do Barrabás, sim, mas o Barrabás, cujo nome não é exatamente hebraico, mas é aramaico, sim, porque Bar em hebraico... Filho do pai, né? Filho do Abba. Filho do Abba. Filho do pai. E esse filho do pai se perdeu, porque ele virou um bandido, sim, e ele sai do julgamento de cabeça erguida pela porta da frente por causa de Jesus. Então a chegada de Jesus no último degrau da dignidade perdoa um bandido, o filho do Abba sai de cabeça erguida, e quando ele vai morrer, ele sai de lá trazendo um ladrão arrependido e dizendo pra ele, é você que vai reinaugurar o paraíso. E libertando o outro, né? Exatamente. Salvando um, libertando o outro. Ele libertou o Barrabás e salvou o ladrão na cruz. Há indícios não canônicos, né? Há indícios não canônicos que o próprio Barrabás também depois chamava Jesus. Não sei se já ouviu essa conversa. Depois se converteu e tal, não sei o que lá. Mas aí a gente não pode... Vamos trabalhar com o texto. Fatos, né? Exato. Porque naquele filme, por exemplo, do Mel Gibson, tem um livro que em português, tem que dar um Google aí, mas acho que em português chama-se Convertido por um Olhar. Não sei se você já ouviu falar. Que é o cara que fez o Barrabás do filme. O ator que fez o Barrabás, quando olhou pro Jim Carrey, viu o próprio Jesus. Jim Caviezel lá, não sei o que lá. Jim Caviezel, alguma coisa assim, Quando o ator que fez Jesus olhou pra ele, ali ele se converteu. Foi muito marcante, né, esse filme. E aí, tudo bem, isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas Jesus, quando ele morre, o Barrabás é solto, que é um dos piores, e o ladrão na cruz é salvo. Mesmo sendo morto, ele é salvo. É aí que se reinaugura o paraíso. Então o paraíso é fechado por um homem que é o Adão, que até então era sem pecado, filho de Deus perfeito, e ele é reaberto por Jesus Cristo, o último Adão. E aí tem gente que vai falar sobre Jesus e fala que Jesus é o segundo Adão. Não, a Bíblia diz que ele é o último Adão. Sim. Porque se tem segundo, pode ter terceiro pode ter quarto. Não. A Bíblia chama Jesus de último Adão. E Jesus, como o último Adão, reabre o paraíso. Ele é o filho perfeito de verdade. Ele é o filho que faz o que o Adão não conseguiu fazer. E por causa disso, ele reabre o paraíso. E ele reabre o paraíso salvando um homem da pior espécie. Se há esperança para esse cara da pior espécie, então há espaço na graça para alguém como qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui agora. Então essa é a mensagem da graça. Entende? O paraíso é reaberto por Jesus, o último Adão, em vários aspectos, porque o Adão não se submete e Jesus se submete, que é o que acontece no batismo. E por que, pastor? É interessante o senhor trazendo tudo esse conhecimento teológico. E eu fiquei aqui imaginando aqui, o homem a gente já sabe que ele é mal de nascença, né? E por que Deus criou exatamente o inferno? Ele podia criar uma outra coisa, ou até mesmo, não sei, mas por que ele a gente não pode perscrutar a mente de Cristo, né? Mas por que criou esse terreno,
essa doutrina, Em sabendo Atos- que ele é mau. Em Atos 17, 28, existe uma revelação importante. O apóstolo Paulo fala o seguinte: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Significa que tudo que existe, existe em Deus. Tudo que existe, existe em Deus. Então, não há espaço para a teologia do dualismo, onde há um Deus do bem e um Deus do mal. Não. O diabo, por exemplo, não é um Deus do mal. Ele não é um Deus igual ao Deus, só que do mal. Como muitas pessoas entendem. Tudo que existe, existe em Deus. Então o diabo, ele existe em Deus. O diabo, Martinho Lutero falava que o diabo é um instrumento de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Sim. Segundo Lutero. A ideia é que tudo que existe, existe em Deus. Essas pessoas que existem em Deus, Deus, ele é amor. Então, Deus é amor. O amor só pode ser manifesto num ambiente onde há liberdade. Não tem como existir amor sem liberdade. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Eu não tenho condição. Veja, se eu for uma pessoa poderosa, eu posso te obrigar Sim, a se comportar como alguém que me ama. sim. Mas me amar nunca vai depender de mim. Vai depender de você. E para depender de você, você tem que ter liberdade. O amor requer liberdade. O amor requer livre-arbítrio. O amor requer liberdade. Então, o homem, Deus requer do homem que ele ame a Deus. Mas é o homem que vai decidir isso. É com o homem. Isso aí é com o homem. Sim. Né? Se o homem não quer, se o homem não respeita, não aceita, não se submete, mas tudo que existe, existe em Deus, conforme Atos 17, 28, então esse homem vai para um lugar onde ele não precisa se preocupar, que Deus não vai encher a paciência dele lá. Esse lugar é o inferno. Então, o inferno, por isso que o Salmo 9 diz assim, o perverso, Salmo 9, o perverso perecerá no inferno, assim como todas as nações que se esquecem de Deus. Então, o inferno é para quem não quer saber de Deus. Embora o inferno também existe em Deus.